Olá, tudo bem? Como é que vai? Eu sou Odimário Teixeira, estou aqui para mais um vídeo do meu canal, o canal que tem o meu nome, Odimário Teixeira. Talvez você encontre em alguns vídeos eu chamando o canal de Sararei Sua Terra. Sim, por quê? Era assim que nós chamávamos o canal anteriormente. Sararei Sua Terra é exatamente esse livro aqui, ó, de nossa autoria, Sararei Sua Terra. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor, ok? Então, por isso que o canal chamava-se Sararei Sua Terra. Mas, né, a gente preferiu agora mudar e colocar o nosso próprio nome. Hoje nós iremos falar sobre programação mental. O que é programação mental? Será que realmente existe programação mental? A Bíblia fala a respeito disso. Então fica comigo que logo depois da vinheta a gente vai entrar no assunto, tá bom? Esse assunto, programação mental, ele não é muito destrinchado, muito falado na igreja. Toda vez que o pastor está pregando sobre qualquer assunto a respeito de comportamento, ele está falando de programação mental. Eles não usam essas palavras, alguns não usam, preferem citar outros termos bíblicos, mas é exatamente isso. Para começar o nosso estudo, a nossa mensagem, nós primeiro precisamos analisar algumas passagens bíblicas que falam a respeito de nós, dos seres humanos. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, está escrito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, diz o Senhor. Então, Deus nos fez semelhante a Ele. E assim, Deus é uma pessoa. Por que Deus é uma pessoa? Porque ele tem atributos morais de pessoas. Deus não tem um corpo físico, mas Deus pensa, Deus fala, Deus tem sentimento, Deus interage. E por isso, por conta desses atributos morais, certo? Nós podemos dizer que ele é uma pessoa espiritual, ok? Um espírito. O próprio Jesus diz que Deus é espírito. E todos aqueles que o adore tem que o adorar em espírito e em verdade. Mas no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nesse texto, né, nós encontramos uma palavra no hebraico que é Elohim. Elohim. Está escrito, Ve'omer Elohim, quer dizer, e disse Deus. Só que Deus está ali no plural. Elohim é Deus no plural. Isso quer dizer que não foi apenas um Deus que estava falando, foi os deuses que estavam falando. Se você falar isso para qualquer evangélico, ele dá um troço e morre. Deuses. Não existe Deus, existe um único Deus. Eu concordo. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é um. Certo? A palavra errada é um. Então há contradição na Bíblia? Não há. Porque esse Deus que é um, ele é três também. Ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Contestado pelas pessoas que não conhecem a Bíblia, quem não conhece a Bíblia, quem não conhece a profundidade da palavra, quem conhece ela só de forma superficial, como não entende a Trindade, porque a letra mata. O que vivifica é o Espírito que revela, é o Espírito Santo que nos dá entendimento daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está pensando. Tá? Então, Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus é um ser trino, como nós já falamos, uma trindade. Três. Se ele fez o homem imagem e semelhança, ele fez o homem também três. Então nós somos um espírito que habitamos em um corpo e temos uma alma. Tá? Alma e espírito não é a mesma coisa. Espírito na língua hebraica é ruach. Ruach quer dizer sopro, hálito, espírito. Tal. E alma é nefesh, que quer dizer cérebro, miolo, pensamento. Então, pois, no nosso cérebro, ele também é dividido em três partes: consciente, inconsciente e subconsciente. Inclusive eu tenho uma aula que está aqui, tanto nos comentários como também na descrição desse vídeo, uma aula gratuita sobre justamente o comportamento da nossa alma, como é que funciona, é bastante interessante. Vai lá e assista, é de graça, você não vai pagar nada, tá bom? É só clicar e assistir essa aula. Então, pois bem, no livro de Romanos, no capítulo 12,
está escrito o seguinte, a partir do versículo 1, nós devemos nos apresentar a Deus, certo? Com um culto racional, um culto do entendimento. Nós devemos nos apresentar a Ele também com nossos corpos limpos e nossa mente renovada para receber dele 3 coisas. A sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Sempre 3 coisas, tá? Então, pois bem, Deus manda que a gente faça uma renovação de mente. A Bíblia no Novo Testamento foi escrita na língua grega. Então, a palavra usada ali seria metanoia. Metanoia quer dizer mudança de sentido. Mudança de sentido ou então mudança de mente. Hoje as pessoas falam muito a respeito de mindset, que quer dizer justamente isso, transformação, mudança de mente. Mas por que eu preciso mudar a minha mente? Por que eu preciso transformar justamente os meus pensamentos? Justamente porque existem programações que foram feitas na nossa mente que muitas vezes nos leva a comportamentos nocivos. Esses comportamentos nocivos, muita gente hoje chama de crenças limitantes. O que seria crenças limitantes? É exatamente conceitos que nós temos a respeito de determinadas coisas que simplesmente nos paralisa, nos limita. Por exemplo, a respeito de dinheiro, se fala muito de crença limitante a respeito de dinheiro. Muitas vezes as pessoas usam essa teoria para dizer se uma pessoa é pobre porque ela tem crenças que a limita de crescer, certo? E nada mais crenças limitantes. Ou também o contrário, o contraponto disso, que seria crenças potencializadoras. Então, assim, nós podemos potencializar aquilo que nós somos, fazer coisas muito grandes, né, por conta de crenças que estão lá na nossa mente, ou então não fazer as coisas, ou até mesmo nos auto-sabotar. O que seria auto-sabotar? Seria a gente fazer ações justamente para que a gente não alcance aquilo que a gente quer. Por exemplo, a questão financeira, a questão do dinheiro. O dinheiro é muito fácil para se entender crença limitante usando o dinheiro como exemplo. Inclusive, aqui no card deve estar passando, certo? Um vídeo que eu tenho falando sobre o dinheiro. Mas preste atenção, certo? Digamos que uma pessoa, quando criança, ela ouviu falar muito mal de dinheiro. Que dinheiro é sujo, que dinheiro não presta, que dinheiro é raiz de todos os males, que o dinheiro é isso, que o dinheiro é aquilo, que o dinheiro é aquilo outro. Então essa pessoa cresce tendo lá na sua mente essa programação que vai fazer com que ela tenha aversão ao dinheiro. Isso de forma inconsciente, não de forma consciente. E se é de forma inconsciente, ela vai ter ações inconscientes justamente para afastá-la, certo, do dinheiro. Mas existem também outros exemplos que nós podemos dar. Por exemplo, uma menina que cresceu vendo, né, desde pequenininha, vendo o seu pai maltratando a sua mãe, com certeza quando ela for adulta, ela vai ter uma certa aversão com relação à figura masculina, de uma forma ou de outra. Desenvolva uma distância, um distanciamento onde ela não se entrega de verdade para um homem, não se entrega, não abre o seu coração para ter um relacionamento saudável, um casamento, um relacionamento empático e com bastante, podemos dizer assim, cumplicidade, por conta das crenças limitantes que foi desenvolvido em sua mente, em sua cabecinha, ok? Então, pois bem, e o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que nós podemos renovar isso, mudar isso, transformar isso pela palavra de Deus. Tem um versículo na palavra que diz que ela é apta para discernir juntas e medulas e pensamentos e intenções do nosso coração. Pensamentos da nossa alma e intenções do nosso coração. Ela é apta para isso. Ela é como se fosse uma espada de 2 gumes que penetra justamente na nossa alma a ponto de fazer isso, de separar as coisas. Hoje, quando eu procuro, que eu faço uma pesquisa justamente buscando informação sobre desenvolvimento pessoal, eu encontro muita gente falando, e muita gente que é esotérico, que gosta de misticismo, disso, daquilo, outro. Eu vejo gente falando de religiões da Índia, certo? Daquelas religiões como se
a filosofia indiana, nada contra os indianos, tá? Mas como se a filosofia indiana fosse a perfeita e que você tem que buscar transcender, você tem que buscar consciência através de mantras, através disso, através daquilo, onde tudo está na Bíblia. Nós não precisamos nada. Pelo contrário, a maioria das coisas, das práticas que hoje está até na moda, está na Bíblia. O Senhor Jesus já falou, os profetas já falaram. Por exemplo, né, existe hoje uma técnica de reprogramação mental chamada Ho'oponopono. Eu não sei se você já ouviu falar. O Ho'oponopono é a repetição de 4 frases. Olha só quais são as frases. Sinto muito. A outra, por favor me perdoe. A outra, eu te amo. E a outra, sou grato. Olha só, 4 frasezinhas que as pessoas que praticam o Ho'oponopono dizem que você repetindo algumas vezes essas 4 frases, você vai reprogramar a sua mente. Ô Dimário, o que é que você acha? Isso é verdade? Se as pessoas falarem essas 4 frases aí, voltada para alguma coisa, ela consegue reprogramar a mente? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu creio que esse é o caminho. Só que a gente precisa analisar cada frase. E a gente precisa entender quem é que criou isso. Certo? Por exemplo, sinto muito. O que quer dizer sinto muito? Arrependimento. E quem é que falou de arrependimento? Senão Yeshua HaMashiach Menat Zeret, Jesus Cristo de Nazaré. Foi Jesus Cristo que começou pregando da seguinte forma: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então Jesus foi que falou de arrependimento. Aí vem perdoar, perdão. Olha só, lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, olha só, Jesus falou de arrependimento, falou de perdão. Eu te amo. Outra coisa que você tem que falar na hora que você está fazendo o Ho'oponopono, certo? E quem é que falou de amor? Quem mais falou de amor? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, eu nada seria. Em João capítulo 3, verso 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Quem falou de amor foi Jesus, ok? E mais, gratidão. Está escrito, querido, na Bíblia: sede, pois, agradecidos. Nós devemos agradecer. A gratidão é fundamental. E a questão de repetir aquilo que está pedindo, certo? Será que Jesus falou a respeito disso? Claro que falou. Quando ele diz pedir, pedir, dar-se-vos-á, certo? Bater, bater e abre-se-vos-á. Ele contou uma parábola para falar a respeito disso. Quando ele falou da mulher e do juiz incompassivo, quer dizer, daquela mulher que pediu e o juiz acabou julgando a causa dela de tanto ela insistir. Então a repetição também está na Bíblia, ok? Uma outra coisa interessante também com relação à reprogramação mental. Se você pesquisar aí na internet, principalmente aqui no YouTube, você vai ver muita gente falando da lei da atração. A lei da atração. A lei da atração. Não sei quem criou a lei da atração. Quem criou a lei da atração foi também Jesus. Olha, plágio é crime. Dizer que fez algo que alguém já tinha feito, isso é crime. Mas como Jesus não vai vir aqui cobrar de ninguém, então qualquer um anda por aí dizendo. As pessoas até inventaram um nome para Deus. As pessoas estão chamando Deus agora de universo. Olha aí, certo? Só para não reconhecer que Deus existe, é que Deus que dá, é que Deus que abençoa. Está escrito na Bíblia que o homem não recebe nada se não vier do alto, se não vier de Deus, certo? Não é se não vier do universo, até mesmo porque o universo não é uma pessoa, certo? O universo não tem sentimentos. O universo é algo que Deus criou.
Então eu vou pedir a criação de Deus algo, eu tenho que pedir ao Criador, a Ele, certo? Então o que seria a lei da atração? Que as pessoas têm usado muito para programar as suas mentes e reprogramar as suas mentes. A lei da atração nada mais, nada é também como apenas exercer a sua fé. Conforme está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não são como se já fosse, certo? É você agir como se você já tivesse recebido. Na lei da atração tem coisas que está na Bíblia. Aliás, quase tudo lá está na Bíblia. Por exemplo, está escrito lá no livro de Provérbios que você é aquilo que você pensa. Se você acha que se você acredita que você é determinada coisa, a coisa acontece porque está na Bíblia. Tá entendendo? Não é mudando os termos, inventando, tirando o nome de Deus e fazendo uma roupagem nova e dizendo que é algo novo, como se fosse, né, a invenção da roda, e não é. Certo? A lei da atração foi criada por Jesus. Foi Jesus que falou que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quer dizer, você colhe aquilo que você planta. Isso é atração. É atrair aquilo que você pensa, aquilo que você quer. Certo? Se você tem medo, por exemplo, se você morre de medo, você atrai coisas ruins. Está escrito isso no livro de Jó. Aquilo que eu temia me sobreveio, aquilo que eu receava me aconteceu. E por aí vai. Certo? Você atrai aquilo que você pensa. Você atrai, você é um imã, sim. Você é um imã. E Jesus já falou a respeito disso e falou muito mais. É interessante que se usam os termos que ele falou. Ele disse que veio para que nós viéssemos a ter vida e vida com abundância. Aí o sujeito diz assim, o universo vai te dar vida com abundância. Quem me dá vida com abundância é Deus, é Jesus. Ele sim. Ele é que me faz transbordar. Está escrito no livro de Lucas que a bênção do Senhor na minha vida ela é recalcada, sacudida e transbordante. Transbordante. Então é Ele que me dá tudo. Não é o universo, não é nenhum mantra, não é nada disso. O que eu preciso é orar, claro, eu preciso me comunicar com Jesus, eu preciso ter fé, ter certeza das coisas que se esperam. Eu não posso ficar pensando de forma negativa. É claro, eu tenho que pensar que as coisas boas já aconteceram e atrair. Eu tenho que ter no meu coração perdão, eu tenho que ter amor. É isso que é programação mental, é isso que é mudança de mente. Eu tenho que me arrepender, tá entendendo? É isso, querido. Não é essas coisas que por aí as pessoas inventam justamente para tirar Deus do negócio. Para que precisa-se de Deus, né? Isso, bora inventar o universo. Não, ao invés da gente pedir para Deus, a gente diz assim, vamos pedir para uma força maior. Uma força maior? Reconheça a existência de Deus, querido. Reconheça que Ele fez todas as coisas. Se você tem alguma coisa, veio dele. Eu já ouvi tanta baboseira aqui no YouTube. Tem um cidadão aí mesmo que um dia desse estava falando a respeito de determinadas coisas e ele usa a Bíblia. E ele diz assim, a oração poderosa segundo a Bíblia. Eu fui ouvir para ver que oração seria essa. Ele não falou absolutamente nada. Falou um monte de besteira. E ele começou a dizer, o cidadão aí, começou a dizer que ele amava Jesus, mas ele amava mais os anjos porque os anjos estão acima de Jesus. Olha, deixa eu falar uma coisa. Talvez você não saiba. Você sabe por que a humanidade, sabe que Jesus existe? Por causa da Bíblia. A fonte, certo, de informação. Quem apresentou Jesus para a humanidade foi a Bíblia. Tá entendendo? Não foi o livro A nem B, nem foi a filosofia A nem a filosofia B, nada disso. E quem apresentou também os anjos para a humanidade também foi a Bíblia. Também foi a palavra de Deus. E a Bíblia que apresentou Jesus, que fala de Jesus, que mostra quem é Jesus, que diz como é que é a personalidade de Jesus, o que ele pensa, o que ele age, o que ele gosta, o que ele deixa de gostar. A Bíblia fala tudo isso. E você não sabe porque você não conhece a Bíblia. Você só conhece Jesus apenas achando que Jesus é um ser, né, um pouco mais evoluído do que os seres humanos. Tá? A Bíblia diz que Jesus criou os anjos. A Bíblia fala que Jesus ele existe antes de todas as coisas existirem. Ele pré-existe. Está escrito na Bíblia. E os anjos, certo? Se submetem a ele.
Não existe anjo mais poderoso do que Jesus. Porque o poder que os anjos têm é o poder exatamente que vem do próprio Jesus. Como, por exemplo, o poder que eu tenho de estar vivo aqui falando aqui no YouTube é o poder que eu recebi de Jesus. É o poder da vida que ele tem me dado. É como a própria palavra diz. Tudo vem dele e é para ele. Tá entendendo? Então, querido, reprogramação mental existe? Claro que existe. Como é que eu faço a reprogramação mental? Mudando minha mente, através da própria palavra de Deus, até a própria Bíblia. E a Bíblia tem sim resposta para tudo, ok? Então, olha só, se você concorda ou não concorda, tem problema. Vai aqui no comentário e coloca aí seu comentário, tá? Se você não faz parte do nosso canal, vai lá e se inscreve no nosso canal também. Curte esse vídeo, se ele fez sentido para você, se ele te ajudou, compartilha com seus amigos, certo? E com certeza, fique com a gente que a gente sempre tem um vídeo especial para você, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus permitir, e eu creio que ele vai. Beijão no teu coração.